E aqui eu trouxe um conceito de desvio de finalidade, que é um conceito desse doutrinador, que é o Alexandre Alberto Teodoro da Silva. Ele vai falar o seguinte: a palavra desvio é utilizada apenas na acepção de uso indevido ou anormal, pois o sócio que detenha a liberdade de iniciativa de servir de uma personalidade jurídica distinta dos membros que compõem a pessoa jurídica emprega seus esforços para outro destino à referida personalidade. Ou seja, ele desvia completamente a finalidade daquele CNPJ, daquela empresa, que era vender mercadorias. E ele está desviando completamente aquilo, para poder se valer do patrimônio da empresa. Assim, para que ocorra o desvio da finalidade no exercício abusivo da personalidade jurídica, essa deve ser direcionada para outro fim, estranho à sua função. Tá? Esse é o conceito de desvio que a gente tinha. O conceito de confusão patrimonial era muito parecido. Essas decisões são de 2015. E a lei, gente, ela é de 2019. Eu coloquei aqui, ó, 13.874 de 2019. Então, isso daqui já existia muito antes das leis, certo? Só que os empresários tinham que se defender na justiça para falar que desconsideravam a personalidade jurídica, certo? Veja, o que diz essa decisão aqui é do TJ do Distrito Federal, que vai falar da desconsideração por confusão patrimonial. É medida de caráter excepcional, cuja aplicação somente é possível quando o desvio da finalidade caracterizado pelo uso abusivo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fraudar terceiros ou a confusão patrimonial demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da PJ e dos seus integrantes, ou seja, que há a confusão, paga a conta de um sócio do outro na empresa ou da empresa na PJ, ou do sócio na PJ. Então, ou seja, há essa confusão das obrigações e isso foi regulamentado na lei. O que já estava na jurisprudência foi trazido na lei, foi trazido para esclarecer isso na lei. Olha só, desconsideração da personalidade jurídica ainda. Olha essa decisão que interessante, essa do STJ. Reconhece a possibilidade de direcionar a execução para os bens dos sócios da empresa executada, desde que presente o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial na forma do artigo 50. E o tribunal local concluiu pelo abuso da personalidade jurídica da sociedade executada, caracterizado pela confusão patrimonial e, pasmem, pelas tentativas frustradas de localizar bens em nome da empresa. Bom, o STJ ele chegava a ter entendimento de que o fato de não estar localizando bens em nome da empresa, com a confusão patrimonial, poderia sim poderia descaracterizar a personalidade jurídica. E ficava muito a Deus dará isso, porque, por exemplo, pelo simples fato de não localizar bens em nome da empresa, será que eu já posso desconsiderar a personalidade jurídica e chegar no patrimônio do sócio? Eu não concordo muito com isso. Por quê? Porque digamos que eu fabricava lá a máquina de escrever. E aí o capital social da fábrica de máquina de escrever era de 1 milhão. E aí veio os computadores e faliu a minha empresa. A dívida ficou de 2 milhões. Só que eu não tive muito o que fazer. Foi uma situação do mercado. Eu não fiz confusão patrimonial, tampouco fiz desvio de finalidade. Foi o mercado que me causou isso. Enfim, nesses casos, é para isso que serve a manutenção da personalidade jurídica, para não ser desconsiderada, para casos que realmente que não são carregados de confusão ou desvio de finalidade. Ok. Outra decisão importante do STJ, que era antes da lei, tá? A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja uma desconsideração da personalidade jurídica. Veja, a empresa não tem dívida, ela não tem solvência. O que é não ter solvência? É não ter patrimônio para poder pagar. Né? O simples fato de não ter dinheiro para poder pagar não significa que tem que desconsiderar a personalidade jurídica. O credor tem que provar que há uma confusão patrimonial. Por isso a importância de você sentar com o empresário. Quando você senta com ele, você mostra essas decisões para ele poder entender o risco do negócio também, sabe? Bom,
Aí, quando se fala de responsabilidade limitada, então, ao capital social, no Brasil tem isso, né? No Brasil, a responsabilidade é limitada ao capital social, contudo, na limitada, na SA, na EIRELI, né? Contudo, existem algumas exceções às regras. Como assim exceções às regras? Vocês vão ver que tem o Código Tributário Nacional, vai falar o seguinte: são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. As pessoas referidas no artigo anterior, na verdade, seriam os responsáveis da empresa, né? Os mandatários, os prepostos empregados, e aqui os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Então, os diretores gerentes, eles podem ser responsabilizados pelos créditos das obrigações tributárias se ocorresse excesso de poder ou infração de lei. Só que tem que provar, mais uma vez, tem que provar. A simples condição de sócio não é suficiente para determinar a responsabilidade. Simples condição de sócio não é suficiente para determinar a responsabilidade. Ele precisa ter feito que ele é administrador e ele é sócio. Ah, sim. Então, se ele é administrador e sócio, então ele tem mais responsabilidade. Se for provado que ele excedeu, exerceu atividade com excesso de poderes ou infração à lei, aí ele está sujeito a responder com o seu patrimônio. Outra decisão importante que fala do STJ, aqui do STJ, né, 2004. Apesar de ser 2004, é importante a gente trazer ela aqui para poder entender melhor esses riscos. Olha só, que fala do CTN, né? CTN, quem vai interpretar esse inciso terceiro aqui, ó. Esse inciso terceiro está sendo interpretado nessa decisão do STJ. Dispõe o artigo 135, inciso terceiro do Código Tributário Nacional, que os diretores, gerentes ou representantes das PJs são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei. Gestão com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato é a gestão fraudulenta com o intuito de lesar o credor tributário deliberadamente. Eu fiz aquilo para não pagar imposto mesmo. Ou a dissolução irregular da sociedade, sem a devida quitação dos tributos pelos representantes legais da empresa. Caramba, Gabriel. Caramba. Mas assim, se for ver mesmo, eu nunca vou me livrar disso, porque se eu resolver baixar a empresa, eu já acabo assumindo essa responsabilidade segundo essa jurisprudência do STJ. Então, ou seja, aqui eu estou falando dos responsáveis, né? No caso, diretores, gerentes ou representantes. Ou seja, nós temos aqui uma situação em que no Brasil, esse negócio de responsabilidade limitada para o tributário, em quem é responsável legal, não funciona assim, né? 100%, né? Desconsideração da PJ no STJ. Olha só. Outra decisão importante aqui do STJ, eu gosto muito dessa decisão, porque ela é bem clara no que ela diz aqui em relação à desconsideração. Olha só, o não recolhimento do tributo é favorável. O não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente para ensejar a responsabilidade pessoal do sócio. Aqui é sócio, tá, gente? Não é o diretor, nem o administrador, nem nada. Tá? Devendo-se comprovar a prática de autos fraudulentos ou com excesso de poderes. Os sócios cotistas que não participam da gestão da empresa não podem ser responsabilizados pelo pagamento de tributo, não devendo, portanto, ter a execução direcionada para si. Então, digamos que tem um sócio cotista e não é administrador, não tem por que ele ser responsabilizado por essas dívidas. Tá? E é isso que diz o STJ. E a outra decisão era o contrário, né? Que a gestão fraudulenta, se deixou de pagar e baixou o débito, já estaria responsável. Então, ou seja, são duas jurisprudências que uma vai numa linha de raciocínio, a outra vai numa outra linha. Uma diz respeito a sócios cotistas e a outra diz respeito aos responsáveis legais. Diga, Amanda, por favor. Professor, aqui no Ceará, criaram o CIRA. É um comitê com o FIS, com a Procuradoria do Estado, o Poder Judiciário, o
poder de polícia, na Polícia Federal e tudo mais, Nossa. é um comitê que busca a recuperação dos tributos, né, fraudados, em tese é isso, busca estudar a melhor forma de executar o credor tributário. E é assim, na certidão da dívida ativa, se o contador não tomar cuidado, até ele vai para dentro da CDA. Para tirar o nome dele da execução fiscal, dá bem mais trabalho. Então, eles colocam todo mundo, todos os cotistas, não importa se é gestoso ou não. A Receita Federal tem uma norma interna de que, em determinados casos de fiscalização, o auditor ele já é obrigado a compor um processo criminal em paralelo à fiscalização. Eu, uma certa vez, passei por uma acariação de um auditor da alfândega, onde ele me convidou para uma conversa, mas pelo teor da conversa ele já estava fazendo uma inquisição, né? Ele já estava mapeando minhas respostas para compor um processo criminal em paralelo. Então, a gente tem que ter muito cuidado como profissional da contabilidade com o que a gente está lidando, e o fisco está muito à frente da gente, está muito à frente até do Poder Judiciário. Ele primeiro faz e depois você vai brigar para desfazer o que ele fez. Exato, exatamente. Então, são dois argumentos. Primeiro, o sócio cotista, ele só vai ser responsabilizado perante o Código Civil. Ele pode ser responsabilizado pelo Código Civil? Pode. Pelo CTN? Não, o sócio cotista não. O CTN não dá essa possibilidade. Mas o que o fisco faz? Ele vai fundamentar o seu auto de infração ou a sua desconsideração da personalidade jurídica pelo CTN? Não, ele vai pelo Código Civil, artigo 50. Porque lá no Código Civil eu posso atingir o patrimônio do sócio também, não só o representante, não só os administradores. Então, ou seja, eles têm muitas ferramentas para poder chegar no patrimônio dessa pessoa física final, entendeu? Eles têm muitas ferramentas. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Que no Brasil existe a questão da responsabilidade limitada do EIRELI e da sociedade limitada, mas quantas vezes você já não viu uma reclamatória trabalhista, o juiz falar o seguinte: a empresa não tem dinheiro para pagar, o sócio paga, se vira e paga, entendeu? Penhora a conta do sócio. Então, eu já vi acontecer isso, sabe? A Justiça do Trabalho manda o próprio sócio pagar. Mas não tem responsabilidade limitada. Vai falar na Justiça do Trabalho que é responsabilidade limitada ao capital. O juiz não está nem não. Eu vou mostrar aqui, ó, TST. Olha só o que diz o TST. Configurado o inadimplemento do devedor principal, independente de prévia execução dos bens dos sócios, é válido o direcionamento da execução ao devedor subsidiário. Não há previsão legal que determine inicialmente a desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal para só após executar o responsável subsidiário. Isso na parte trabalhista, no TST. Então, ou seja, gente, existe responsabilidade limitada no Brasil para o empresário? Na verdade, existe uma certa insegurança jurídica por parte do empresário dele montar um negócio e, em qualquer momento, ele pode ser responsabilizado. Né? Por isso que é importante ter controlado bem certinho. Outra decisão do TST aqui, ó. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que agiu com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, ou no caso de solução irregular da empresa. Na espécie, o Tribunal Regional, analisando à luz do artigo 50, entendeu não comprovada a administração abusiva por parte dos sócios, diretores ou representantes da pessoa jurídica executada. Então, aqui na verdade, o que acontece? Eles não chegaram ao patrimônio do sócio pessoa física por conta que não ficou comprovada essa administração abusiva, né? Dos envolvidos aí. Então, aqui é uma outra decisão também importante, mas favorável, né? Tem outras situações, Gabriel, que poderia ser desconsiderada a personalidade jurídica, né? Desconsiderado? Sim. O Código de Defesa do Consumidor, se você tiver algum problema com o consumidor, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Né? A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocado por má administração.
E ele fala no parágrafo 2º, ó, são as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações. Ou seja, uma holding é subsidiária responsável na relação com o consumidor. E ele fala aqui no parágrafo 5º, também poderá ser desconsiderada PJ sempre que a personalidade jurídica for de alguma forma obstáculo para ressarcimento dos prejuízos aos consumidores. Ou seja, a responsabilidade limitada aqui, cadê? Entendeu? Não tem. Sabe? Continuando, outra previsão que é importante mencionar. CLT, segundo as novas regras lá, vai falar, sempre que mais uma ou mais empresas tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção ou controle de outra, ou seja, uma holding, ou ainda quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. E não se caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Né? Então, aí, ou seja, mais uma vez aqui, na CLT nós temos o famoso grupo econômico, que se for mais grupo econômico, eu passo a ser responsável também pelas dívidas contraídas durante aquela relação de trabalho, tá? De emprego. Lei de infrações da ordem econômica. Tem uma lei de infrações da ordem econômica que diz o seguinte, que a personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver parte de abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Então, mais uma previsão aqui, se tiver uma infração da ordem econômica e conseguir provar isso, ele chega no patrimônio do sócio. Mais uma lei. Lei no meio ambiente. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, uma multa lá de 1 milhão e a empresa tinha só 100 mil reais para pagar, os sócios acabam pagando. Sempre que for obstáculo, aí desconsidera e chega no patrimônio do sócio. Caramba, Gabriel! Então, tem muita coisa que desconsidera a personalidade jurídica. Tem muitas leis que desconsideram. E tem mais uma que é a última, que eu não posso deixar de mencionar, que é a questão do Simples Nacional. Quando você baixa uma empresa do Simples ou MEI, o que acontece mesmo? Artigo 9º já da lei complementar diz. Uma vez que você baixa a empresa do Simples, né, não impede que posteriormente sejam lançados ou cobrados os tributos, contribuições e respectivas penalidades decorrentes da falta de cumprimento. Na verdade, as dívidas vão todas para o sócio da empresa do Simples, ou titular, né? Então, quando você faz a baixa, acontece isso. E o próprio legislador já faz isso. Mas, Gabriel, então ele não vai baixar a empresa. Como é que vai ficar o credor lá? Ele tem que esperar ter renda para poder pagar o credor. Para ter patrimônio para poder pagar o credor. Então, é isso. Então, ou seja, tem muitas leis, muitas jurisprudências que desconsideram a personalidade jurídica e chega no patrimônio do sócio. Então, a verdade é essa. Nós vivemos num Brasil que tem responsabilidade limitada, porém chega ao patrimônio do sócio pessoa física, com vários argumentos que vocês viram aqui. Aí eu pergunto para vocês, e a Amanda já levantou a mão aqui, eu vou atender a pergunta da Amanda, eu pergunto para vocês aqui, existe blindagem patrimonial 100%? E Amanda, por favor, se você já puder me ajudar, me fala o que você acha. Não existe, não. Essa coisa de colocar as camadas para dificultar o fácil acesso ao CPF ajuda muito, mas a blindagem perfeita ela não existe, não. Você consegue quebrar sim, porque por trás de cada CNPJ tem a pessoa responsável. Mesmo que você tenha uma offshore em outro lugar do mundo, você agora tem uma obrigação da Receita Federal que você tem que colocar o beneficiário final. Você tem uma cadeia de CNPJs, mas você é obrigado a informar o beneficiário final daquela pessoa jurídica. Fora isso, o que eu queria comentar é um caso emblemático que eu tive aqui. É o pai de uma advogada que ele teve uma empresa e ele abandonou essa empresa. Ele foi autuado pela Secretaria da Fazenda do Estado e simplesmente abandonou, deixou de exercer atividade e o crédito tributário ficou lá na execução fiscal e ele esqueceu disso. Mais de 10 anos depois, ele desempregado, sem renda, ele resolveu vender o apartamento para empreender novamente, era o único bem que ele tinha. Ele não lembrou
Quando ele vendeu o apartamento, que o comprador depositou o dinheiro na conta dele, esse dinheiro foi bloqueado e foi tomado pelo fisco. O único bem que ele tinha. Então, são coisas que, às vezes, o empresário não lembra, não alerta, e a gente também tem que ter esse cuidado com o cliente da gente. Show. Eu tenho alguns outros exemplos aqui que eu vou falar. Acho que na sequência, o próximo tema aqui é administradora de bens imóveis, e vou entrar também na questão de família, sucessão, né? E também de regime de casamento. E aí tem alguns casos que eu vou comentar aqui com vocês que existem, é justamente isso que você falou, tem entre outros casos que chega no patrimônio do sócio, né? E realmente, argumento para você falar em blindagem patrimonial é que não falta para proteger o patrimônio dos sócios. Também esse caso da pessoa física que vendeu, tal, colocar na PJ o patrimônio, uma administradora de bens, e depois, caso venha a falecer, as cotas são penhoradas. O bem que ele reside, o imóvel que ele reside, que é imóvel residencial, vamos dizer assim, o único bem dele, né, o único imóvel residencial, esse é importante deixar na pessoa física, talvez, para colocar, para não ser penhorado. Um dia tem um argumento de falar o seguinte: olha, aquele imóvel ali é um imóvel onde ele é bem de família, né? Apesar de que hoje o fisco tem os credores que falam o seguinte: olha, vai penhorar o bem de uma mansão. Tem juiz que fala o seguinte: você vende a mansão e vai morar no apartamento e paga o credor, entendeu? Então, esse negócio de bem de família hoje já não está bem assim, sabe? Mas vale mais um argumento aí para quem está pensando em defendendo a justiça depois, né? Pensando não, né? Em um caso de problema na justiça depois. Mas legal.